Pronto, Rabino? Vamos lá. Muito bem, todo mundo silenciado. Vou só liberar aqui o meu Rabino, porque sem ele não tem shiur. Pessoal, Olha a ditadura, olha a ditadura. sempre a ditadura. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Beer Heracles. Hoje a gente vai começar um módulo novo, que é a parte de Kabbalah. A gente sabe que o nosso Rabino é um cara muito espiritualizado. Como eu estava falando para vocês, aquele filme Exorcista, baseado na história do Rabino, ele vai contar para vocês aí durante os nossos encontros, mas tenho certeza que vai ser magnífico. E antes de chamar o Rabino para começar a aula, queria aproveitar e chamar nosso diretor aqui do Beer, Maluf, para dar umas palavrinhas também e introduzir o nosso Rav. Maluf, tá contigo. Boa noite a todos. É uma grande honra sempre, iniciar um novo ciclo do Beer Heracles ao longo de 6 anos do projeto que iniciou na Byte. E agora, devido às circunstâncias, estamos há alguns meses já fazendo da forma online. E, com certeza, esse novo ciclo que a gente entra do curso de Kabbalah vai ser muito agregador para a vida de cada um aqui. É muito legal a gente dar uma sequência. Na verdade, não é uma só aula, a proposta nossa é um curso inteiro. Então, espero que vocês comecem hoje e deem prosseguimento, porque já tivemos o curso presencial em anos anteriores na Byte, com o Rabino Benjamin. Eu te falo por experiência própria, assim, a Kabbalah é muito difícil, são muitos pormenores, mas com o Rabino Benjamin, com certeza se torna mais fácil. Ele tem uma didática fantástica e vai explicando passo a passo os termos, as ideias. Eu tenho certeza que vai ficar, pelo menos, um pouco acessível para a gente. E nada mais interessante nesse momento que a gente está vivendo, no mundo, em que as notícias tão ruins estão vindo para a gente, e a gente tem que manter um foco positivo, a gente tem que, sim, olhar para o material e tentar focalizar, misturar o material com o espiritual. Eu acho que esse curso de Kabbalah vai abrir muito a visão da gente para isso. E fico muito feliz que a gente está continuando esse curso. E agora o Rabino Benjamin vai dar umas palavras. Ok, pessoal, bem-vindos a todos. Rabino, desculpa te cortar aqui, eu só esqueci de um detalhe, pessoal, aquele esquema que todo mundo já conhece. Tem dúvida, pergunta, é só mandar no chat, que eu vou receber direto e depois eu passo para o Rabino no final da aula, que ele sempre abre para responder as perguntas, tá bom? Então, se os surgindo pergunta, é só mandar para não interromper o Rabino igual eu interrompi agora. Rav, me desculpa, pode falar. Tranquilo. Pessoal, o assunto da Kabbalah é um assunto realmente muito, muito interessante, com muita coisa para falar. Então, vai ser realmente algumas aulas que a gente vai dar nesse sentido. Tá bom? A gente vai começar hoje, que o que a gente chamou de introdução já não vai ser somente uma introdução, a gente já vai começar a pegar conceitos que são muito importantes também para a continuação. Vamos entrar na parte de mundos espirituais, o que é de verdade a Kabbalah, qual é o risco do estudo da Kabbalah. Então, tem muita coisa interessante para a gente estudar, tá bom? Então, eu preparei um PowerPoint que vai ajudar a gente a visualizar melhor as coisas e, aos poucos, a gente vai entrar em conceitos bastante espirituais e entender como isso tem a ver diretamente com a nossa vida aqui no nossa vida de forma geral, em todas as coisas que a gente faz, age, pensa, a influência das nossas atitudes. Então, tem coisas muito legais que a gente vai aprender. Tá dando para escutar direitinho? Todos comigo? Façam um sinal de legal? Beleza. Então, vamos começar. Vou compartilhar aqui. Ok. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Isso daqui que a gente está vendo são as 10 Sefirot. A gente ainda não vai explicar exatamente o que são essas Sefirot agora nessa primeira aula. Tá? A gente vai pegar ainda mais uma introdução para a gente poder entrar mais a fundo no que seria essas 10 Sefirot e tal, que se fala tanto na Kabbalah, mas isso a gente vai deixar um pouquinho mais para frente.
Assuntos que a gente vai tratar de forma geral nas nossas aulas. Isso daqui é só o início e tem muita coisa também profunda e técnica para a gente tratar. Mas, de forma geral, a gente vai falar sobre mundos espirituais. Vamos tentar entender um pouco mais sobre Deus, sobre o que é a nossa alma, quais são as divisões que tem na nossa alma, as forças que a nossa alma tem, o porquê do nosso mundo, o mal existente no nosso mundo. Vamos entrar muito em sonhos, pesadelos, anjos, demônios, vida após a morte, o que é o Gan Eden, o que seria o inferno, de acordo com o judaísmo, reencarnação, tem coisas muito interessantes, Ruhot, espíritos e tal, espíritos de almas que estão penadas, o que é isso pelo judaísmo, como a gente pode, através da Kabbalah, conseguir o que a gente quer. Vamos falar um pouco também sobre meditação, de acordo com a Kabbalah, astrologia, leitura das mãos, jogo do copo, reiki, Kabbalah prática. Tem muitos e muitos assuntos que a gente vai tratar. Isso é só para a gente poder ter uma ideia, mas a gente vai falar bastante coisa de uma forma bastante profunda. Então vamos agora começar. Introdução. O que é a Kabbalah e qual a origem? Importante a gente entender, quando a gente fala Kabbalah, vem da palavra lekabel. Esse verbo em hebraico quer dizer receber. Por que a gente fala que essa parte mística da Torá a gente chama de recebimento? Porque são coisas que não é simplesmente alguém que inventou. É uma coisa que a gente recebeu diretamente de Deus no Monte Sinai. Moshe, ele já trouxe, quando ele recebeu a Torá no Monte Sinai, ele começou a transmitir para o povo, ele aprendeu também toda a Torá e toda a Kabbalah, a explicação mística por trás da Torá. Inclusive o Zohar, que é o principal livro da Kabbalah, ele é todo feito baseado nas parashiot da Torá. Ou seja, uma coisa muito profunda que tem por trás da nossa Torá escrita. É impressionante, mas quando a gente começa a estudar a Kabbalah, a gente começa a ver que tem um sentido por trás de cada detalhe que tem na Torá. Quando a Torá fala dos nossos patriarcas, também está ligado com forças espirituais. Os animais de Yaakov, que eram animais pintados daquela negociação que ele fez com Lavan, cada animal está associado a um plano, a um mundo espiritual. Então tem muita coisa por trás, oculto por trás da Torá escrita, que a Kabbalah ela trata. Vamos mais um detalhe, ou seja, o que é importante aqui a gente entender? Não é uma invenção, é uma coisa que a gente recebeu há 3.400 anos atrás e que Moshe o tempo todo foi transmitindo essa Torá até os dias de hoje. Sobre o que se trata a Kabbalah? A gente fala muito sobre a parte mística e a parte profunda e tal, mas o que é exatamente a Kabbalah? A Kabbalah não, ela fala sobre tudo, mas o principal da Kabbalah não é sobre Deus ou sobre a nossa alma. É como funciona a conexão do infinito com o finito. Como é que é a conexão de Deus, que ele é tudo, com seres humanos tão baixos e simples e pequenos como nós? Qual que é o objetivo dessa criação? Que diferença faz as nossas atitudes? E aí a gente começa a construir um mundo baseado nessa conexão. Basicamente, a gente vai falar sobre misticismo, que seriam muitas ideias místicas que tem na Torá, sobre vida após a morte, sonhos, pesadelos, anjos, demônios, etc. Vai ter também uma parte técnica, onde a gente vai entrar nessas forças, nas Sfirot, nos mundos espirituais, que tem muita coisa também muito interessante nessa parte técnica que a gente vai estudar. E, por último, tem a parte da Kabbalah prática. Onde a Kabbalah prática é quando a gente consegue e aprende a fazer determinadas coisas, que a gente vai falar também. Ok, então vamos agora começar. Primeiro conceito interessante da criação, quando aparece nos livros do Arizal, fala sobre um famoso Tzimtzum. No início existia Deus de uma forma total, infinita, e teve um Tzimtzum, que é uma certa ocultação, no qual Deus se ocultou. O que é isso? Vamos entender exatamente o que é isso, que é o princípio da criação.
Se Deus não se ocultar, tudo se anula perante ele. Nada existe. Deixa eu tentar tirar aqui. Isso. Tudo é ele. Para criar o mundo, ele se ocultou. Vamos tentar entender isso bem, que é importante para a gente. A ideia é o seguinte: se Deus é tudo e ele está revelado de forma total, não existe nada além dele. Quando ele começa a se ocultar e se esconder, é quando dá espaço para a criação. Como assim? A ocultação de Deus gerou a existência da criação e de nossas personalidades. Vamos tentar dar um exemplo para a gente poder entender isso bem. Vamos imaginar que eu estou dando uma aula para vocês e, de repente, na sala de aula, entra Moshe Rabbeinu. Moshe é tão grande que eu não vou ter coragem de me expressar. Eu vou ficar simplesmente calado e sentado no meu cantinho e eu me anulo perante ele. Assim também, e muito mais. Se Deus ele se revela de forma total, tudo se anula perante ele e a gente perde as nossas personalidades. Para a gente poder agir, fazer, pensar, falar, Deus ele se ocultou. Segundo ponto, a existência do livre-arbítrio. Deus ele está revelado na nossa frente. É claro que a gente não vai errar. Ninguém vai fazer nada contra Deus vendo a revelação divina na frente dele. É como se a gente estivesse pegando um carro, estou falando no celular, vem um policial e para do meu lado. Eu não tenho livre-arbítrio, na mesma hora eu vou abaixar o celular. Se o policial está revelado, está na minha frente, é claro que eu não vou falar no celular. Assim também, se Deus está revelado claramente na nossa frente, é claro que a gente não vai fazer nada de errado e a gente perde o objetivo do livre-arbítrio, um dos objetivos do nosso mundo. Terceiro ponto, a existência do mal. O que é o mal? O mal, na verdade, é a ocultação de Deus. Deus é a bondade, e quando ele começa a se ocultar, existe espaço para o mal no mundo. Né? Seria como se fosse a luz. Tem uma comparação, uma parábola, metáfora, na verdade, que fala que Deus é como se fosse o sol. O tempo todo ele quer trazer a luz, o calor, a bondade, a vida, só que às vezes, através das nossas atitudes, a gente cobre a luz do sol. Está escrito em Yom Kippur, a gente fala que nossos pecados é como se fossem as nuvens. Deus o tempo todo ele quer mandar bondade para o mundo. Só que a gente cobre essa bondade, a luz do sol, através das nossas atitudes erradas. Ou seja, o mal existente no mundo, isso é muito importante na Kabbalah, o mal existente no mundo é a ocultação de Deus. Situação que a gente está agora, numa pandemia, é porque Deus está oculto. Se Deus se revela, o mal se acaba. Vamos entender isso bem? Daqui a pouco. Como Deus se ocultou? Vamos começar agora a entrar num dos princípios importantes da Kabbalah. A ocultação de Deus foi feita através da criação de mundos espirituais. A gente fala muito dos mundos espirituais na Kabbalah. O que é um mundo espiritual? Mundo em hebraico é olam. Essa é a palavra que a gente fala em hebraico para mundo. E olam, ele também significa ocultação. Né? Elam, oculto. Elim, ocultar. Então, na verdade, a mesma palavra que é usada para mundo, a gente usa também para ocultação. Mundo, na verdade, não é planeta, mas sim o nível de ocultação de Deus. Onde são esses mundos? Tudo no mesmo lugar. Vamos entender que isso é bastante importante da gente captar? A ideia é o seguinte, quando a gente está dentro do corpo físico, o que a gente consegue enxergar é somente a matéria, o físico, os corpos. Mas no mesmo local que a gente está, também, ao mesmo tempo, existe um mundo espiritual,
que a gente não consegue enxergar. Está escrito na Kabbalah que o nosso corpo, ele é comparado com um sapato. Da mesma forma que só a pontinha do corpo entra no sapato, assim também somente a pontinha da alma entra no corpo. Ou seja, o sapato seria o nosso corpo, mas a nossa alma é muito maior do que isso. Só que quando a gente começa a olhar para o nosso mundo, a gente com olhos materiais, a gente só consegue enxergar os sapatos. Como seria isso? Seria mais ou menos, vamos imaginar, que a gente é um extraterrestre, a gente chega no planeta Terra, eu quero ver como é que são os seres humanos, eu olho para uma casa, chego até a porta da casa, eu quero abrir a porta, não consigo, olho por baixo da porta e eu começo a ver um monte de sapatos. E aí eu começo a achar o que são seres humanos, o que é a vida no planeta Terra, são os sapatos. Só que de repente, quando a porta abre, eu vejo que existe muito mais do que sapatos. Na nossa vida material, a gente olha os sapatos. Mas quando a gente vai realmente sair desse mundo, quando a porta abre, de repente a gente vê que tem muito mais no local onde a gente vive. Então vamos agora começar a entender melhor como funciona. Como revelar Deus nos mundos? A gente fala que mundo é que Deus se ocultou, se escondeu. E a gente fala que a ocultação de Deus é o que causa o mal. Então agora eu preciso saber como é que eu faço para Deus se revelar no plano espiritual. Não uma revelação total, senão a gente deixa de existir, mas uma revelação suficiente para que acabe o mal do mundo e que a gente possa chegar no mundo com coisas boas. E aí vem um dos segredos: a alma do homem passa por todos os mundos e é responsável pelo que acontece nos mundos. Olha que incrível, pessoal. Isso, de acordo com a Kabbalah, é a ideia de que Deus foi criado, o homem foi criado à imagem de Deus. O que quer dizer que o homem foi criado à imagem de Deus? De acordo com a Kabbalah, está escrito Betselem Elokim, a imagem de Eloquim. E Eloquim é o nome de Deus que está associado a ele ser o dono de todas as forças, de todos os planos espirituais, de tudo. E quando ele colocou a nossa alma à imagem dele, é porque a nossa alma também tem uma força sobre toda a criação através das nossas atitudes. Toda a criação que eu digo não é somente o plano material, e sim os planos espirituais, os mundos espirituais. Olha que incrível! Através de nossas atitudes, podemos ocultar a presença de Deus, automaticamente vem mais coisas ruins e o mal para o nosso mundo, ou revelar a presença de Deus. E automaticamente a gente traz o bem para o mundo. Quanto mais Deus se revela, menos mal existe no mundo. E de acordo com o que a gente está falando agora, isso depende das nossas atitudes. Então vamos entender agora como isso funciona. O que a gente está vendo agora seria os mundos espirituais. Normalmente se desenha isso com circunferências. Eu fiz assim para ficar um pouco mais claro, para a gente poder entender. Em cima está escrito Ein Sof. É claro que eu fiz uma figura aqui, né? Eu fiz uma figura que parece uma coisa material. Na verdade, a gente está falando tudo de conceitos espirituais. Ein Sof seria sem fim, infinito. Seria Deus de uma forma total. Está fora dessa pirâmide ao contrário que eu desenhei. Abaixo de Deus, de forma infinita, a revelação infinita de Deus, teve o Tzimtzum. Tzimtzum é a ocultação de Deus que a gente colocou. E aí veio se formar o primeiro mundo espiritual,
de novo, nível de ocultação de Deus, onde Deus ainda está muito revelado, mas de forma oculta, está ligado com o Olam Haba, o mundo vindouro, que a gente chama de Adam Kadmon, primeiro mundo espiritual. Depois teve mais uma ocultação de Deus, e formou o segundo mundo chamado Atzilut. Mais uma ocultação de Deus, formou o terceiro mundo chamado Briah. Mais uma ocultação de Deus, veio Yetzirah, e por último, o quinto mundo, e o mundo mais baixo, a gente chama de Asiá. Inclusive o nome Asiá vem da palavra lá, asot, fazer. O nosso mundo é o mundo da ação, é o mundo da gente fazer. Na verdade, o nosso mundo é o nível mais baixo de todos da Asiá. Mesmo a Asiá, que seria o quinto mundo, também é uma amplitude muito grande. 7 céus que a gente vai falar também. Mas o nível mais baixo de tudo de Asiá chega no nosso plano material que a gente está vivendo. Por isso, no nosso mundo, a ocultação, lembra? Mundo ali com ocultação. A ocultação de Deus é quase total. A gente não vê Deus, a gente não vê a revelação dele, a gente não vê anjos, a gente não vê alma, a gente não vê a justiça de Deus, a gente não vê nada. Porque a gente está no máximo de ocultação possível. A única coisa que a gente acaba vendo são sapatos. O corpo físico, a matéria, e uma vez que tem uma ocultação de Deus muito forte, acaba também existindo um mal muito forte no mundo que a gente vive. Ok, entendemos então o que são os mundos, nada material, espiritual, nível de revelação de Deus, e agora vamos aprofundar mais um pouquinho. Revelação de Hashem é o que a gente falou, Deus é infinito, ele foi se ocultando, se ocultando, se ocultando, se ocultando, quando chegou no último dos mundos, a gente nem consegue ver e sentir ele. Só que essa pirâmide, ao contrário, não funciona somente com a revelação de Deus. Ela funciona também com a nossa alma. A nossa alma é gigante, passa pelos 5 mundos. É uma alma enorme. Quando chega aqui embaixo, no plano material, você nem vê a alma. Ela simplesmente entra dentro do corpo e a única coisa que a gente vê seria o sapato. Mas não é somente com a nossa alma, isso acontece também com a Torá. A Torá é uma luz infinita, sabedoria que Hashem quer passar para a gente, uma coisa incrível. Tudo espiritual. Só que quando vai passando por todos os mundos espirituais, quando chega aqui embaixo, de repente parece simplesmente um livro de historinha. E a criação do mundo, Adam, Havá, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, parece coisas simplesmente materiais. Mas por trás da Torá, num plano espiritual mais elevado, o mesmo texto tem uma coisa incrível ligada com espiritualidade. Mitzvot é a mesma coisa. Às vezes a gente não dá o devido valor para uma mitzvah, mas a gente não consegue imaginar o que é uma mitzvah. Às vezes a gente faz um ato de caridade, eu peguei o dinheiro e dei para um pobre, o que é esse dinheiro? Mas pode ser que aqui no plano material, onde tem a ocultação, é um ato que parece muito pequeno. Mas isso aí chega no plano espiritual, nos mundos espirituais, de uma forma muito grande. Inclusive está escrito que isso que é o nosso paraíso, o Olam Haba, é simplesmente a influência das nossas atitudes aqui embaixo, que quando chega no plano espiritual, chega com uma grande luz. Seria como se fosse eu pegar uma luz espiritual incrível, de um prazer maravilhoso. Eu vou descendo todos os mundos espirituais e quando eu chegar aqui embaixo, aquilo se materializa. Como se materializa? Às vezes como um couro de um animal ou o tefilim. Eu estou botando um tefilim. O que é aquilo? É simplesmente um couro de um animal. Mas, na verdade, aquilo é uma grande luz num plano espiritual mais elevado, que quando eu chego aqui embaixo, acabou parecendo uma coisa muito pequena. Isso é o acendimento das velas de Shabbat, isso é qualquer mitzvah que a gente faz. E agora vamos aprofundar. Quem é maior? O homem ou os anjos?
A gente vai dar uma aula também sobre o que seria os anjos. Mas antes disso, eu queria contar para vocês um midrash, uma parte da Torá oral bem interessante, que fala o que aconteceu quando Moshe ele queria receber a Torá. Subiu no Har Sinai, subiu nos céus para receber a Torá. Está escrito que os anjos não queriam que Moshe recebesse a Torá. Eles queriam a Torá para eles, a Torá no nível deles. Como a gente falou, no nível espiritual mais elevado, a mesma Torá, só que de uma forma muito mais profunda. E aí, o que acontece? O que Moshe vai fazer? Deus vira para Moshe e fala, responde para os anjos. E Moshe fala, quem sou eu para responder para os anjos? Eles vão me queimar com a santidade deles. E aí Deus virou para Moshe e falou, Moshe, se segura no meu trono e responde. O que é isso? Como segurar no trono? E Moshe vai lá e segura no trono de Deus e responde. Fala para os anjos o que vocês querem com a Torá, cheios de mandamentos materiais, físicos. Não é para vocês. Não matar, não roubar, mitzvot práticas, comer kasher, colocar tefilim. O que vocês têm a ver com isso? E aí os anjos autorizaram que Moshe receba a Torá. O que é essa história, pessoal? Para a gente entender bem o que é essa história, é claro que não é uma coisa material, é uma coisa espiritual. E vamos entender agora o que é o trono de Deus, qual que é essa ideia, e para isso vamos começar a entender um pouquinho melhor a divisão dos mundos. Do lado esquerdo, a gente tem os mundos espirituais que a gente colocou naquela pirâmide, Adam, Kadmon, Atzilut, Biriá, Yetzirá e Asiá. Na coluna do meio, a gente tem os 5 níveis da nossa alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Chayá e Yehidah. Ou seja, da mesma forma que eu tenho 5 mundos, eu tenho 5 partes da nossa alma, cada parte da nossa alma está conectada com um mundo espiritual, estando ligada diretamente com Deus. Isso que a gente fala, Yaakov Hevel Nachalato. É como se fosse uma corda de conexão direta com Deus. Lá de cima até aqui embaixo. Só que Moshe, ele estava se olhando no plano material e físico. E ele fala, quem são eu? Os anjos vão me queimar. Olha onde estão os anjos, com a terceira coluna. No plano da Asiá, existem anjos que são chamados de Ofanim. No plano de Yetzirá, tem um outro tipo de anjo chamado Hayot HaKodesh. No plano de Biriá, no mundo de Biriá, tem outros anjos chamados de Serafim, que queimam, vamos chamar assim. E Moshe fala, quem sou eu? Eu estou no plano material. Eles vão me queimar. Eles são muito maiores do que eu. E vem Deus e fala para Moshe, Moshe, você é muito maior do que os anjos. A sua alma chega até o trono de Deus. A sua alma é muito maior. O que é o trono de Deus? Quando a gente vai explicar de forma espiritual, o trono de Deus seria a revelação maior que Deus teria. O que está mais próximo do rei seria o trono, depois talvez o salão, depois talvez o palácio, depois talvez a cidade e assim por diante. Ou seja, tem 5 mundos espirituais. O que está mais próximo de Deus seria como se fosse o trono. Olha até onde a tua alma chega muito mais do que os anjos. Responde para eles, porque você é igual à Torá. A Torá também vem do plano mais elevado e chega até o mundo mais baixo com leis e mandamentos materiais. Ok. Entendemos então que a nossa alma é muito grande, a nossa alma passa por todos os mundos espirituais, através das nossas atitudes, a gente pode trazer uma grande luz, espiritualidade nos mundos espirituais, em todos os mundos, incluindo o nosso, e através das nossas atitudes, a gente pode tirar
fazer com que Deus se revele no mundo e acabe o mal. Olha a responsabilidade que a gente tem. Eu vou falar rapidamente agora sobre no mundo mais baixo, que é o mundo da Asiá. A gente também tem 7 céus. Não vou encompridar muito nisso, tá? Tem bastante coisa para a gente falar. Dentro desses 7 céus, a gente são chamados Vilon, Rakia, Shechakim, Maon, Zevul, Mahon, Arevot, coluna da esquerda. O que tem em cada um desses 7 céus? O primeiro, separa entre a nossa alma e Deus. Segundo, separa entre o corpo e a alma. Terceiro, local onde se prepara um mano, um alimento espiritual para os tzadikim, para as pessoas elevadas. Depois, o local com um grupo de anjos, de onde vem a brachá, a bênção para o nosso mundo. Zevul é o lugar onde o anjo Michael leva as almas dos tzadikim, das pessoas elevadas perante Deus. Mahon, local onde nossas rezas são escutadas e recebidas. Arevot, local onde ficam as almas dos tzadikim e as almas que serão criadas. Pessoal, eu não vou entrar muito nisso, mas só para a gente começar a entender, na nossa reza, é incrível como toda reza ela é construída baseada nos mundos espirituais, em trazer a presença divina para o mundo, nos elevar e trazer o bem para todos. Uma das rezas bonitinhas, que inclusive tem uma música, a gente fala nas festas judaicas, a gente fala também em Rosh Chodesh, e que muitas vezes a gente não entende por que tanta repetição. A gente fala Ya'ale, que suba, Veiavô e que vá, Veia guia e que chegue, Veieraei, seja visto, Veieracei, querido, Vei chamar e seja o escutado, Vei para que de lembrado perante você. Por que repetir tantas palavras? De acordo com a Kabbalah, o Gaon Mevilna fala que cada palavra a gente estaria subindo um céu. Rabino caiu para mim ou caiu para todo mundo? Caiu. Tá todo mundo calado. Não, Enquanto tá bom, isso, que vai susto. Achei que tinha travado isso aqui. Vai apresentando o show enquanto isso. Faz a brahá. Gente, intervalo de 30 segundos apenas para quem precisa. Não, foi de propósito. Tá tudo no esquema, gente. Tem 30 segundos para quem precisar ir ao banheiro. Tá, pode ir. Ou que alguém, se alguém tiver alguma pergunta, escreva agora para o André a pergunta, para não atrapalhar o tempo de vocês, enquanto o Rabino já está voltando, tá bom? Tinha gente que... Teve uns que perguntaram mesmo como é que faziam pergunta. Falei que podem esperar no final ou então mandem para o André. Não, já pode escrever a pergunta para o André. Eu já mandei umas 12 aqui. Pergunta. Não vou falar nenhuma do Mozart. Eu só mandei 10, Mozart. Tô atrás de ti, cara. Para você. Bom, então, enquanto Rabino, chegou, gente, chegou. Passou Rabino. os 30 segundos, como a gente falou. A gente deu tempo para todo mundo ir ao banheiro. Agora, como combinado, o Rabino voltou agora. Quem foi. Muito obrigado, Rabino. Deu certinho. Pode ir. Voltei, pessoal. Desculpa, caiu a internet. Não, Rabino. Estão comigo? Aproveitar, estão comigo? Tá dando para pegar? 100%, capitão. Tá. Então, beleza. Vamos voltar para a apresentação? Vou botar lá de novo, então. Manda ver. Isso. Maravilha. Ok, aqui que a gente parou, né? Então, vamos lá. Pessoal, podemos abençoar a Deus?
Pergunta muito forte, importante, porque na prática é muito doido isso. Quem sou eu para abençoar a Deus? E a gente fala, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Tipo, o que é isso? Abençoado seja você, Deus. É uma coisa muito doida isso. Abençoar alguém é acrescentar alguma coisa sobre a pessoa. Eu vou abençoar a pessoa que ela tenha mais dinheiro, que ela tenha saúde, que ela tenha muitas coisas. Deus tem tudo. Quem sou eu para abençoar a Deus? Em vez de falar Baruch atah Hashem, eu deveria falar grande é você, Deus. Louvado seja você, Deus. Mas por que abençoado? Eu vou abençoar Deus em quê? Segunda pergunta, um exemplo de brachá, por exemplo, muito estranho. A gente fala a brachá de Sheakol. Ela inicia na segunda pessoa e termina na terceira pessoa. Vou explicar? A gente, quando vai beber, por exemplo, água, a gente faz uma reza que é extremamente importante pela Kabbalah. Na brachá a gente fala, Baruch atah Hashem, bendito é você, Deus. Elokeinu melech haolam, nosso Deus, Rei do mundo. Sheakol ni'ah bedvaro, que tudo vem através das palavras dele. É muito estranho. Eu deveria falar que tudo vem através das suas palavras. Se eu falei, bendito é você, então eu deveria terminar e que tudo vem através das suas palavras. Por que eu começo falando bendito é você e depois eu falo que tudo vem através das palavras dele? Tem que entender. Isso aparece muito nas brachot. Eu vou começar a explicar agora o que é. Abençoar Deus não existe. Deus é completo e ele tem tudo. O que a gente faz de brachá, de abençoar, é a revelação de Deus nos mundos espirituais, incluindo o nosso. E por isso eu falo, Baruch atah Hashem, bendito é você aqui, que a gente quer abençoar a tua presença, trazer a sua presença para o mundo material, através da mitzvah, através da reza, através do bem que a gente faz. Mas tudo veio através das palavras dele, da essência dele. A gente não vai abençoar a essência. A gente vai abençoar a revelação, porque Deus colocou isso nas nossas mãos, através das nossas atitudes. E é isso que a gente fala no Kadish. A gente tem uma ideia muito interessante que aparece muito na reza, que é a gente abençoar o nome de Deus. Até quando a gente fala de Deus, a gente costuma falar Hashem. Por que eu falo Hashem? O nome. Tipo, assim que eu vou falar de Deus, eu poderia falar o grande, mas por que o nome? Né? Baruch atah Hashem. Por que a gente usa essa palavra de Hashem? E não é à toa. Se vocês olharem na reza, aparece muito isso também. Ishtabach Shimcha, que seja o seu grande nome abençoado. No Kadish, a gente fala, Itgadal veitkadash sheme rabá, que seja grande e seja santo o seu grande nome. Eu estou querendo engrandecer o nome de Deus. Deus já não é grande? O que é o nome dele? Está escrito que quando a gente responde o Kadish, e a gente fala, até o Kadish se fala muitas vezes para elevação de pessoas que já morreram. Eu vou explicar já o porquê disso, apesar que no texto não fala nada sobre morte. Mas a gente fala que seja o grande nome de Deus abençoado para sempre. Isso é uma frase que todo mundo fala em voz alta. Está escrito que a pessoa que abençoa o nome de Deus, ele pode ser perdoado de todos os pecados e quebrar um mau decreto de até 70 anos no plano espiritual. O que é tão forte isso? Abençoar o nome de Deus, o nome não é a essência. O nome é a revelação. Tem vários tipos de revelação de Deus. A revelação dele vem justamente através dos mundos espirituais que ele se ocultou. Seria como se fosse a gente
Se eu quero me revelar, aparecer para alguém, eu vou me vestir. E justamente me ocultando, botando a minha roupa, é que eu consigo aparecer para as pessoas. Se eu tiver sem roupa, eu não vou aparecer para ninguém. Assim, através da ocultação de Deus, ele pode se revelar de forma que as pessoas aguentem tamanha santidade. Quando a gente abençoa o nome de Deus, a gente está abençoando a revelação dele. Aonde? Nos 4 mundos espirituais. Por que eu falo do 4? Porque através das nossas rezas, através das nossas mitzvot, a gente só consegue chegar no 4. O 5º é o nível da nossa alma que se conecta com Deus no mundo vindouro. E por isso o que a gente fala? Olha como é importante, pessoal, a gente rezar em hebraico. Em português seria que seja o grande nome de Deus abençoado para sempre. No hebraico, que seja o grande nome de Deus abençoado, em vez de para sempre, o que é? Le'alam, para o mundo. O le'almei, está no plural, mundos, almayá, mais um mundo. Ou seja, eu estou querendo trazer a revelação de Deus para os mundos espirituais que eu danifiquei através das minhas atitudes erradas. E se eu conserto o que está no plano espiritual, eu posso ser perdoado de tudo, porque o meu olam habá, o mundo vindouro, é o que eu construo lá em cima. E se tiver maus decretos lá em cima para cair aqui para baixo, a gente quebra nesse momento. Olha a força da gente abençoar a Deus e trazer a revelação dele para os mundos espirituais. Qual a força das nossas mitzvot? Fazemos Deus ficar mais forte? É justamente o que a gente falou, Deus não precisa das nossas mitzvot. Ele ordenou, através das nossas mitzvot, a gente consegue revelar ele mais nos mundos espirituais, acabar com o mal existente no plano espiritual, trazer a luz divina para nossas almas. E quando a gente sai desse mundo, a gente consegue desfrutar de tudo que a gente construiu no plano espiritual. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é uma coisa bem interessante. O princípio, introdução por enquanto, né, do que seria a Kabbalah, a força das nossas atitudes, trazer a revelação de Deus para o mundo, acabar o mal, responsabilidade do que a gente faz, e como todas as rezas foram construídas de uma forma incrível. Cada parte da reza está associada ao mundo espiritual. Por isso, para fazer o Sidur que a gente reza, tiveram 120 sábios, muitos profetas, para construir cada letra do Sidur que a gente reza. Vamos agora, para a gente finalizar essa primeira aula, vamos entender agora qual que é o risco do estudo da Kabbalah. Primeiro ponto que é problemático é você materializar o espiritual. A Kabbalah, ela tem uma dificuldade que como é que a gente vai expressar coisas espirituais? É uma coisa que a gente não está acostumado, que a gente não vive com isso. Então a Kabbalah pega emprestado coisas materiais para simbolizar uma coisa espiritual. Então quando falar dos mundos, vamos falar de círculos, por exemplo. Quando falar de Sefirot, muitas vezes é comparado com partes do nosso corpo. É incrível, cada Sefirá está ligado com o braço, com outro braço, com a cabeça, com os fios do cabelo, da barba, e com um monte de coisa, e a orelha, e a boca, e tudo coisas espirituais. E a gente precisa entender o que tem por trás. E se a gente começar a materializar, eu posso estar limitando a Deus. Isso pode ser bastante complicado. Segundo erro, diz respeito aos nomes de Deus. Nomes de Deus é uma coisa que a gente tem que ter um respeito total. A gente não pronuncia os nomes de Deus. Até quando, por isso a gente até falou, eu acabei não respondendo, quando a gente fala de Hashem, o nome, a gente está querendo falar o quê? A revelação de Deus no mundo. Baruch Hashem, bendito é a revelação de Deus no mundo, é o nome dele. É isso que a gente quer dizer. Agora, muitas vezes no estudo da Kabbalah, quando a gente vai falar também, mas quando começa a falar dos nomes, 72 letras e etc e tal, muitas vezes colocam os nomes, imprimem, a gente leva para casa os nomes, pronuncia os nomes, às vezes joga fora aquilo.
Já teve nomes de Deus colocados em outdoors nos ônibus que depois vai para onde? Para o lixo. Uma menina, aluna do Bait, uma vez, ela trouxe o nome de Deus que estava preso numa calcinha feminina numa loja que ela foi comprar. Ela viu que tinha um nome, uma coisa escrita em hebraico, ela arrancou para me mostrar. Era o nome de Deus que estava numa calcinha. Olha até onde chega. E as pessoas que distribuindo tanto isso, a pessoa acaba não tendo o devido respeito. Pronunciar o nome de Deus é uma das coisas bem graves que existem. Está escrito coisas terríveis e muito complicadas sobre quando a gente pronuncia o nome de Deus, o que aconteceria com a pessoa. De forma geral, a gente está trazendo uma luz, uma espiritualidade muito forte. E se a gente não está puro o suficiente, você começa a lembrar os nossos pecados e poderia recair uma justiça muito forte de Deus sobre a pessoa. Por último, na verdade, tem mais um ainda, mas a gente tem o rezar para a Sefirot. Isso também é um risco. Quando a gente começa a falar da Sefirot, da forma como Deus ele se revela no mundo, e às vezes Deus se revela com bondade, às vezes Deus se revela com justiça, e às vezes eu tenho que falar o nome de Deus pensando em uma das Sefirot. E se a gente não entender que, na verdade, é a essência de Deus que está agindo daquela forma, e começar a pensar como se uma Sefirah, ou Malchut, ou Chesed, ou o que quer que seja, tem alguma força especial, e aquilo que vai me abençoar, eu poderia chegar na idolatria. Aparece que a gente tem que rezar para Deus e não para suas Sefirot, para suas características, para a forma como ele age. E a pessoa poderia errar nisso também. Por último, trocar os mundos. Trocar os mundos, eu não vou me aprofundar muito agora, até porque eu acho que eu já falei muito e bem rápido, mas de forma geral, o que acontece é o seguinte. Quando a gente chega nos níveis mais espirituais e mais elevados, não existe o mal. Tudo é Deus. Tudo é bom. E Deus está em todo lugar de forma total. E quando a gente chega aqui no plano material, a gente vê o mal. A gente vê o problema. A gente vê as proibições, as transgressões, a maldade humana. Só que quando a gente começa a estudar o plano espiritual, e a gente vê que tudo no plano espiritual é a origem do que acontece no plano material, eu poderia começar a ter um pensamento torto e mudar o entendimento. Eu poderia começar a pensar que no mundo tudo é Deus. E Deus está em todo lugar. E eu posso rezar também no banheiro, porque Deus está 100% no banheiro. E eu posso comer alguma comida que não é kasher, porque Deus está presente aqui e tudo é Deus. E a pessoa poderia entrar num problema e começar a fazer coisas complicadas. E por isso está escrito no Talmud, Tratado de Hagigah, que tiveram 4 pessoas do Talmud que entraram em níveis mais profundos da Kabbalah. Viram o plano espiritual. Um não aguentou e morreu. O outro, ele viu o plano espiritual e ficou maluco. Não aguentou. Ficou maluco. O terceiro, ele ficou bem. Foi Rabi Akiva, ele entrou bem e saiu bem. Viu o plano espiritual e continuou bem. E o último, ele acabou largando e indo contra a Torá. E a gente faz sempre aquela pergunta, como pode ser que uma pessoa que viu o plano espiritual, viu a verdade absoluta, como ele vai acabar indo contra a Torá? Na verdade, a resposta é que ele começou a entrar, a misturar os mundos. Ele começou a pensar que tudo é bom, e tudo é Deus, e que não existe mal, e que ele sabe a origem de tudo. E aí ele acabou saindo do caminho. Então, mesmo que a gente vai estudar o plano espiritual e entender coisas incríveis, a gente precisa entender que no nosso mundo existe sim o mal. Existe sim níveis de revelação de Deus. E Deus está mais revelado num determinado local, numa sinagoga, no cótel. Deus está mais oculto em outros lugares, como talvez num banheiro. Existem proibições, existem coisas ruins. E a gente nesse mundo, quando a gente vai usar o nosso livre-arbítrio para fazer o bem, para revelar a presença de Deus nos mundos espirituais, a gente automaticamente consegue anular o mal existente no nosso mundo. E quando a gente consegue anular e trazer a revelação de Deus para todos os mundos, a gente vai conseguir ter uma vida muito mais doce. E, na verdade, para finalizar, eu queria falar uma coisa. Quando a gente está numa situação muito difícil, como a gente passa agora, nessa pandemia, existem 2 coisas que a gente tem que fazer. A primeira é o material.
É eu ir, eu trabalhar e buscar, tentar chegar numa vacina, estudos e médicos e cientistas, etc. e tal. E se cuidar também. Manter a máscara, ficar muitas vezes em casa, quarentena. Mas o nosso principal trabalho é o trabalho espiritual. E se a gente conseguir revelar a presença de Hashem no mundo um pouco mais, através das nossas atitudes, quando Deus começar a se revelar, automaticamente vai vir uma vacina, automaticamente as coisas vão começar a melhorar, vão descobrir determinado medicamento. E aí a gente não vai nem perceber como, mas de repente conseguiram descobrir. Chegaram naquilo, descobriram a cura. Mas como? Através da revelação de Deus no mundo. E como? Através das nossas atitudes e do bem que a gente faz. Ok, pessoal. Vamos agora para as nossas perguntas. Deixa Muito eu bem, voltar. Rabino. Zaco Barurav, Haim. Maravilha, como sempre, show de bola. Só não tiro o chapéu para você, porque eu tô sem chapéu. Vamos lá, então. Vamos do começo aqui, que o pessoal tá bombando aqui no nosso chat. Espero que desde tenha dado para entender. Falei muita coisa em pouco tempo. Não tem problema, não. Eu vou pela ordem das perguntas aqui, tá bom, Rabino? Não organizei aqui as perguntas, não, mas eu vou pela ordem que elas foram aparecendo para mim. Tá bom? Problemas? Vamos lá. Como é que a gente vai diferenciar a Kabbalah mais relacionada com o mundo espiritual e Deus e a Kabbalah mais Derech Eretz, né, ligada a Midot e Mussar? Como é que a gente faz essa diferenciação? Olha, a Kabbalah ela entra em todos os aspectos. Quando a gente fala muito da Hassidut, que o Joseph gosta bastante, a Hassidut... Inclusive, foi ele que mandou a pergunta. Pode mandar para ele um beijo. Foi ele que mandou a pergunta. Já sabia, né? Já sabia. Então, a Hassidut ela entra um pouco mais na Kabbalah, ligado com essa parte mais de crescimento pessoal. O que realmente é muito bonito. Aconselho muito o estudo da Hassidut. É bem especial. A Kabbalah, de forma geral, ela acaba entrando de uma coisa muito mais ampla e muitas vezes de uma forma um pouco mais técnica. Colocar isso mais para o plano material, para próximo da nossa realidade, muitas vezes é o que a Hassidut ela faz. Né? Então, eu acho que sim, é muito importante a gente estudar a Kabbalah e também estudar a Hassidut e também saber como colocar as coisas na nossa vida na parte prática. Né? Traz muitas vezes um entendimento maior do que tem por trás das coisas, faz com que a gente tenha muito mais alegria no nosso crescimento espiritual e no nosso cumprimento das mitzvot. Né? Então, sempre quando a gente entender um pouco mais a Kabbalah, isso vai fazer, poxa, incrível, não imaginei que era isso, agora eu sei por quê. Né? O próprio exemplo que a gente começou a falar, quando eu vou chegar na reza e falar um monte de repetição, Yaleh, Yavô, Yaguia, Verei, para que tanta repetição? De repente eu estudo a Kabbalah e falo, uau, que legal, estou subindo os 7 céus e me aproximando de Deus. Então a gente consegue entender coisas a mais através do estudo e isso vai sempre aproximando a gente do nosso trabalho para Deus. Muito bom. E em relação a esse estudo da Kabbalah, quem pode fazer esse estudo? Tanto homem quanto mulher? Tem alguma idade para se começar esse estudo? Ou tem que ter algum conhecimento prévio para poder fazer o estudo da Kabbalah? Muito bom. Excelente pergunta. No passado, era comum que as pessoas estudavam a Kabbalah só a partir de 40 anos. E era muito importante a pessoa ter um conhecimento prévio muito grande. Hoje em dia não se tem mais esses 40 anos, o Rav Ashlag fala muito sobre isso, vários rabinos cabalistas falam que hoje em dia é um pouco diferente. Por quê? Está escrito que na geração próxima vinda de Mashiach, que é a geração que a gente está agora, os segredos da Torá iriam se espalhar pelo mundo. E a gente vê justamente isso acontecendo com centros de Kabbalah e Kabbalah por tudo que é lugar. E todas as palestras, aulas, de forma geral, sempre tem alguma coisa mais profunda por trás. E o Rav Kook, ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala que a gente estava acostumado com essa ideia de, a partir de 40 anos, começar a estudar a Kabbalah. E por isso, de forma geral, a Torá na Europa e tal era uma coisa muito fechada. A gente começava a estudar, mas muitas vezes a gente não sabia muito o porquê. Por que Deus mandou? Tinha muito e muito conhecimento, mas eles não tinham esse conhecimento mais profundo.
E o Rav Kook, ele fala que chegaria um momento que a alma das pessoas antes da vinda de Mashiach seriam almas muito grandes e aí elas não ficariam satisfeitas com uma resposta ou com uma Torá um pouco mais superficial. E aí ele fala que teria uma quebra. Até 200 anos atrás, todo mundo era religioso. De repente teve uma quebra. Por que uma quebra? Porque a gente já não queria mais uma Torá muito fechada. E quando começa a te revelar os segredos da Kabbalah, de repente a gente fala, uau, a Torá é incrível, ela fala de tudo. E aí a gente vai começar a retornar para o nosso judaísmo. Ou seja, na nossa geração, é muito importante essa parte mais mística e os segredos da Torá e da Kabbalah, isso que vai acender um fogo nos nossos corações e uma vontade da gente poder se praticar, se aproximar do nosso judaísmo, rezar com muito mais intenção, fazer as mitzvot com muito mais alegria. E por isso é isso que a gente tem hoje em dia. A Kabbalah já se espalhou muito mais. Na prática, pode estudar tanto homem quanto mulher, mas a ideia é ter uma orientação. Não é sair estudando sozinho, porque tem muitos riscos de materializar, de não entender direito, de começar a pronunciar nomes de Deus que não pode pronunciar, falar o que não deve. Tem que ter uma orientação. E esse é um dos motivos que a gente está fazendo esse curso, onde a gente vai começar a entrar em várias coisas da Kabbalah, de uma forma que seja para todos, tanto para homens como para mulher, mas tomando muito cuidado com o que pode, o que não pode, o que a gente vai falar, o que a gente não vai falar. Tá, mas tem que ter algum conhecimento prévio da Torá, por exemplo, ou pode simplesmente começar pela Kabbalah? Se for nas nossas aulas aqui, pode. Agora, se a pessoa quiser realmente começar a aprofundar, estudar mesmo e tal, com livros em hebraico, aramaico, Zohar, inclusive, é escrito em aramaico. Então, normalmente é muito importante a pessoa ter uma base anterior, né, ter um conhecimento da parte do Talmud e muitas coisas antes de conseguir chegar na Kabbalah em si. Então, se é um estudo mesmo de abrir os livros, eu aconselho muito uma preparação anterior. Agora, se é uma aula como a gente está fazendo aqui, não teria esse problema. Maravilha. Você falou que o homem ele é criado B'Tselem Elohim, né? Que ele é criado à imagem de Deus. E fica aquela dúvida no pessoal, né? Como que é a imagem de Deus se Deus não tem imagem? Você pode dar uma explicadinha um pouco melhor nessa parte para a gente? Ok. Essa pergunta, na verdade, é uma aula, porque a gente tem muitas e muitas explicações. O que é um consenso entre todos, até porque está escrito isso na Torá, é que é claro que Deus não tem nenhuma imagem ou nenhuma forma. Quando fala que o homem foi criado à imagem de Deus, a ideia é parecido. Parecido em quê? Tem muitas explicações para isso. Quando a gente estava falando do ciclo de relacionamento, a gente deu uma explicação que da mesma forma que Deus ele é completo, ele não recebe, ele só dá. Assim também seria a nossa alma, que foi criada à imagem de Deus, que ela não quer ficar recebendo, ela quer dar, fazer o bem, ajudar, e é isso que satisfaz a nossa alma. O que a gente falou na aula hoje foi uma outra explicação, que da mesma forma que Deus ele é o dono de todas as forças e controla todos os mundos espirituais, toda a criação, ele colocou a gente à imagem dele de forma que através de nossas atitudes a gente também tenha um controle de todos os mundos espirituais. Então essa já seria uma segunda explicação sobre o que seria a imagem de Deus. Na prática tem muitas e muitas explicações. Quando a gente for entrar nas explicações sobre o que é a nossa alma, eu vou entrar um pouco mais nessa ideia da imagem de Deus para a gente poder entender isso bem, de acordo também com outras explicações. Tá? Mas, olha aqui o que tem, pai, que tu gosta. Estela. Fala, Maluf. Maluf tá tomando cerveja. Vamos lá, Rabino, olha só. O pessoal agora está querendo entrar mais na parte espiritual da alma, nessa parte mais de conexão. Eu te faço uma pergunta. Se quando a gente sonha, a gente chega a algum desses planos espirituais, né, sem ser SA que você explicou para a gente, quando a gente sonha, a nossa alma sai do corpo, a gente chega a algum desses níveis, ou essa nossa alma ela vai direto lá para cima? Quando a gente der a aula sobre reencarnação, a gente vai entrar um pouco sobre os níveis de alma e como é que eles entram e que níveis de alma a gente tem ou como a gente alcança esses níveis de alma. Tá? E aí a gente vai conseguir entender isso melhor. De forma geral, quando a gente dorme, a nossa alma
a nossa alma mais nefesh, que seria a nossa alma do plano material, ela fica no nosso corpo, fazendo com que o nosso corpo continue vivo, batimento cardíaco, respiração, mas os outros níveis da nossa alma estão no plano espiritual. E a gente está de verdade vivendo no plano espiritual. Quando a gente acorda, nossa alma volta e a gente esquece tudo que passou pela nossa alma no plano espiritual. Está escrito, inclusive, que a gente é julgado lá em cima. Por que a gente esquece? Porque senão não teria o livre-arbítrio. Para a gente poder ter opção de escolha, a gente não pode saber o que é a verdade no plano espiritual. Então, quando uma pessoa está dormindo, ou quando uma pessoa está, inclusive, em estado vegetativo, de coma e tal, a pessoa não está sofrendo parado, a alma está vivendo no plano espiritual. Qual o nível da alma está? De acordo com cada parte da alma, cada uma está num plano espiritual diferente. Qual é o nível das partes de alma que a gente tem? Isso, quando a gente falar de reencarnação, a gente vai começar a explicar isso melhor. Então tá bom, tem umas perguntas aqui de alma, então eu vou guardar para a próxima aula de almas e eu não vou ocupar seu tempo agora. Porque, afinal de contas, nosso tempo está quase acabando. Eu vou fazer mais umas 2 perguntas. Fabiano, o chat está bombando aqui. Acho que o pessoal gosta muito de Kabbalah. O pessoal anda muito espiritualizado. Então, deixa eu pegar aqui mais umas 2 perguntinhas e para a gente poder, pelo menos, encerrar essa parte da nossa aula. Tá bom? Você falou da Yetzirah, né? Estão perguntando se tem alguma relação com Yetzirah. Não, é outra coisa. Yetzirah, existe vários tipos de criação. Briá é que nem aparece na Torá. Bereshit bara Elokim. Bara é quando a gente cria o existente do inexistente. Esse seria o mundo de Briá. Quando, inclusive, é isso que a gente fala de Boré, que a gente tem até aquela ideia de abracadabra. Abracadabra é aramaico. Abra seria que seja criado, cadavra conforme as minhas palavras. Provavelmente está ligado com algum rabino cabalista que fez alguma coisa, falou abracadabra, que seja criado conforme as minhas palavras, e aí acabou virando alguma coisa de magia, magos, etc. e tal. Inclusive é interessante que os mágicos, muitas vezes, eles vestem uma roupa muito parecida com rabinos e chapéu preto, etc. e tal. De qualquer forma, Briá é criação a partir do nada. Yetzirah já é um tipo de criação diferente. Você criar a partir de uma coisa que já existe. Então, Briá foi uma criação mais forte de sair de um nível muito elevado para um nível mais baixo. Depois, agora, foi só uma criação a partir desse nível mais baixo, uma criação de um outro mundo. Uma ocultação maior. São 2 palavras ligadas com criação. Briá e Yetzirah. Isso não tem a ver com o Yetzer Hará. O Yetzer está ligado com vontades e não com a criação. Então, seria 2 palavras diferentes. Maravilha. Eu vou só fazer aqui uma última pergunta, Araf, porque de verdade está bombando aqui o chat e senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Tá bom? Pessoal, eu não fica triste não, que eu vou guardar as perguntas de vocês. Vou passar para o Rabino e quem sabe na próxima aula ou em alguma aula ele vai fazer a aula só das perguntas, tá bom? Você falou em relação aos céus que a gente tem e aos mundos espirituais. O pessoal está um pouco com dúvida nessa conta, né? São 5 mundos espirituais, 7 céus, é um céu para cada mundo, um mundo para cada céu. Se cada céu tem... Mozart, você que é matemático, 5 vezes 7 vezes 5, como é que funciona essa conta aí? É PA ou PG? Rabino, dá uma luz pro pessoal que eles estão um pouco perdidos. Os 7 céus eles estão ligados com o nível mundo mais baixo. Dentro do mundo de Asiá, que é o mundo mais baixo, tem várias subdivisões, e dentro desse mundo a gente tem os 7 céus. Né? Então, não é uma coisa ligada com todos os mundos e tal. A verdade é que foi muito bom que você colocou isso, porque a gente falou dos 5 mundos, mas na verdade existe muito mais do que os 5 mundos. Cada mundo se subdivide, se subdivide, se subdivide de uma forma assim impressionante. Então, acaba tendo muito mais do que esses 5. O que a gente está falando dos 5 são os 5 principais, né? Começa. Quando a gente chega, vou dar alguns exemplos aqui, quando a gente chega, por exemplo, no Shema Israel, na reza, que seria a reza mais importante, a gente consegue chegar no 3º mundo espiritual. A gente chega na Amidá, aquela reza que a gente faz em silêncio, de pé, a gente consegue chegar no 4º mundo espiritual. Né? Cada parte da reza está ligada com um plano espiritual.
O tefilin, por exemplo, também está associado com isso. O tefilin do braço está ligado com o terceiro mundo espiritual. O tefilin da cabeça está ligado com o quarto mundo. E assim, cada coisa e cada mitzvah, a gente está fazendo alguma coisa nos planos espirituais. Né? Então, acho que é uma ideia também importante da gente saber. Tá bom, Rav, só para eu fechar de verdade, só o pessoal está pedindo aqui, se você tem alguma indicação de algum livro, de repente em português, até mesmo para iniciantes de Kabbalah, querem começar a ler, alguma coisa relacionada, algum material bom, você indica algum livro? É uma pergunta muito boa. Eu acho que tem alguns livros muito interessantes do Aryeh Kaplan, né, um rabino bem interessante, que ele fala sobre preconceitos de Kabbalah de uma forma bem legal. Se a gente quiser entrar um pouco mais na parte mística em si, tem um livro chamado O Místico, que também é um livro bem interessante. Eu diria inicialmente esses 2 livros. Do Aryeh Kaplan, na verdade, tem vários livros de Kabbalah que vale a pena pesquisar pelo nome do autor, e esse O Místico. Eu falei isso do Aryeh Kaplan, é muito importante, porque tem muitos livros que vendem de Kabbalah por aí que não são confiáveis e não são legais. Não vale a pena a gente começar a comprar livros de livro bem interessante que pode ajudar a gente a entrar em conceitos de Kabbalah ligado às nossas vidas. É o próprio Tânia, tá? Que é um livro de Hassidut bem interessante, que entra em muitos conceitos de Kabbalah. O Joseph gosta muito, né, desse livro e pode ser um livro também bem interessante. Então, de repente, o Tânia, os livros do Aryeh Kaplan e esse livro místico pode ser um bom começo para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto. Esses são os que tem em português, né? Maravilha, Rav. Muito bom, muito obrigado pela sua magnífica aula, como sempre, arrasando e dando um show aqui pra gente. Pessoal, peço desculpas que não deu para responder a pergunta de todo mundo. Tenho certeza que eu vou guardar, vou passar por Rabino e numa próxima oportunidade vamos esclarecer todas as dúvidas. Agora, vocês ficam aqui com esse espaço para vocês, o chat já está aberto para todo mundo, já liberei o microfone, vocês já podem desmutar e falar com os amiguinhos, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, obrigado pela presença. Zaco Baru, Rav. Excelente aula. Obrigado a vocês. Bom